de consumo de internet e uma redução na velocidade média de banda larga. A gente vai ver o que dá para fazer na parte de acesso para melhorar isso aí e garantir o serviço para todo mundo. Deixa eu só ver se... Aqui. Bom, a gente vai falar sobre o cenário atual. Não, esse aqui tá... Vamos pular direto. Aqui. O cenário atual, todo mundo está acompanhando, todo mundo está em casa no isolamento por conta do coronavírus. E como eu falei, houve um aumento aí no uso da internet. Nós trouxemos alguns dados aqui. Bom, o uso de WhatsApp aumentou 7 vezes do que o normal, além do normal, diante desse surto do vírus. O tráfego noturno no site da Amazon da Itália aumentou 4 vezes, atingindo 20 gigas. Provedores relataram um aumento de 60% no consumo de internet durante o dia. O que as empresas estão tomando de ação para ajudar nesse cenário? YouTube e Netflix vão limitar a taxa de bits de streaming, com redução do codec de vídeo, então consome menos banda. YouTube vai reduzir o Facebook vai reduzir temporariamente a velocidade dos vídeos. E empresas CDN estão aumentando a capacidade de instalação de mais servidores. CDN são as empresas que fazem o cache da internet. Então, quando você assiste um vídeo no YouTube ou no Netflix, ao invés dessa requisição ir para os Estados Unidos, ir para um servidor na Europa, um servidor que está longe, essa requisição vai para o CDN, que está mais próximo, o CDN dentro do país. E aí esse tráfego é local dentro do país, tá? Não precisa fazer a conexão fora com outro continente, que inclusive tem um custo maior. E os provedores, o que eles podem fazer para conseguir garantir um serviço melhor para o cliente? No GPON, a gente tem algumas configurações de perfil de banda, que é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de perfil de banda, QoS e loop. Nós temos vistos que alguns provedores não configuram o perfil de banda corretamente. O que isso impacta? Imagina uma via de acesso, uma estrada, onde todo mundo simplesmente passa por ela sem respeitar as regras e sem respeitar a velocidade, e tudo misturado, que é essa foto que a gente vê aqui do lado esquerdo da tela. Não é o ideal, porque, assim, numa situação de normalidade, as pessoas conseguem passar, trafegar normalmente. Numa situação crítica, onde você tem um aumento de consumo de internet, isso não só por conta do coronavírus, tá? Eventos especiais, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, final de capítulo de novela, existe um aumento considerável no consumo de banda. E se você não tem uma configuração correta, seus clientes podem ter problema. Aqui é uma foto, seria de um trânsito organizado, onde os carros têm seus espaços, as pessoas têm seu espaço, motos têm seu espaço. A gente consegue replicar esse cenário na configuração de perfil de banda do GPON. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do serviço de internet. Existem outros tipos de configuração, mas eu vou falar apenas dos mais comuns, que é a banda segurada e a banda de melhor esforço, que é o Best Effort. Como que funciona? Se a gente pegar a capacidade máxima da porta GPON, que é de 2,5 GB, dividir por 128 clientes, que é a capacidade máxima que a porta suporta, a gente conseguiria fixar, dar uma banda de quase 20 megas para cada cliente, fixo, sem um cliente interferir na banda do outro.
Isso no download. No upload, quase 10 megas aí. Esse aqui é o perfil, só para exemplificar, um perfil de 100 megas. Então, eu fiz um desenho aqui de como se fosse uma pista, uma estrada. E o que a gente consegue fazer de configuração? A Anatel exige, se eu não me engano, acho que 40% da banda num teste instantâneo de banda. Ao longo do mês, ela exige mais 60%, mas um teste instantâneo de banda é 40%. A probabilidade de todos os 128 clientes estarem usando 40 megas de banda, que é essa banda segurada, essa faixa verde aqui dessa estrada, desse canal. 40 megas de banda, os 128 clientes usando, a probabilidade é muito baixa. Eu poderia colocar 20, que seguramente nenhum ia interferir no outro, mas por conta de probabilidade a gente consegue configurar os 40. Então, só para exemplo, a gente cria um perfil de 100 megas. Dentro desse perfil de 100 megas, a gente diz que esse cliente vai ter 40 megas de banda segurada e 60 de best effort, de melhor esforço. O que isso significa? Quando a via está, todo o canal, a porta GPON, os clientes não estão usando muito tráfego. Se um cliente precisar de 100 megas, ele vai ter esses 100 megas. Os 40 mais os 60 de melhor esforço, de best effort. Conforme a banda vai ficando, a porta GPON vai ficando ocupada, mais gente vai usando, pessoas fazendo download, assistindo Netflix, YouTube, webinar, essas coisas, vai ocupando o canal. E aí, essa banda de 60 megas de best effort, ela vai diminuindo conforme a ocupação da totalidade do canal, até um mínimo de 40 megas. 40 megas ele garante. Então, vamos supor que todas as 128 pessoas estejam usando ali uma média de 15, 20 megas de banda. Vamos por 15. O cliente vai ter garantido 40 megas. Com 40 megas, ele consegue assistir um Netflix com qualidade, ele consegue assistir um vídeo no YouTube com qualidade, consegue participar de uma reunião online com qualidade, sem corte de serviço, porque ele tem esses 40 megas assegurados. Se ele não tivesse os 40 megas assegurados, fosse só os 100 megas best effort, a gente teria esse cenário aqui da esquerda, de todo mundo concorrendo com o mesmo canal. E aí é claro que você pode ter impacto no serviço, porque você não tem o mínimo de banda garantido para que ele funcione corretamente. Aqui a gente vai falar do perfil de voz. O mesmo cenário, perfil de 100 megas, quase 100 megas, 100 megas menos 256K, que a gente vai fixar para o serviço de voz. O que significa essa banda fixa? A banda fixa é uma banda que você dá para o seu cliente e que ninguém mais pode usar. Então, vamos supor, eu dei 10 megas de banda fixa para um cliente. Se ele não estiver usando, nenhum outro cliente consegue usar. Vamos exemplificar aqui com um caso mais extremo, assim, só para entender. Eu tenho uma porta GPON de 2,5 GB, eu tenho 3 clientes apenas e eu quero colocar 1 GB de banda para cada cliente, com banda fixa. O primeiro eu consigo colocar 1 GB de banda fixa, o segundo eu consigo colocar 1 GB de banda fixa, o terceiro, o equipamento não deixa eu configurar com 1 GB de banda, porque não tem capacidade para isso. Porque eu fixei 1 GB de banda para os outros 2 clientes. Então, se nenhum dos dois estiverem usando, o terceiro poderia usar? No caso da banda fixa, não. Aí seria a banda segurada, que ele consegue compartilhar. Se um não usa, o outro pode usar. Para o serviço de voz, 256K é suficiente.
E 256K vezes os 128 clientes não é um número expressivo, você não tem um impacto, um grande consumo de banda ali, você não vai perder banda fixando 256K para cada cliente para o serviço de voz. Por que a gente recomenda a utilização de banda fixa? Primeiro porque é fixa, ela não tem que competir com nenhum outro tipo de tráfego. E o processamento do pacote é mais rápido. Você tem, é claro que isso vai depender de fabricante, mas a fila, a latência do processamento de uma banda fixa é menor do que uma banda segurada, que isso é extremamente importante para o serviço de voz. Por isso que a gente recomenda fixar uma banda para o serviço de voz. Próximo passo é o QoS. Qual a importância de configurar um QoS na rede? Quais são os benefícios? De fato, as crises acontecem? Sim, acontecem. E, como eu disse, não é somente numa época de pandemia. Final de Copa do Mundo, final de novela, final de Big Brother. Existe um aumento no consumo. E isso pode impactar, dependendo da quantidade de clientes que você tiver na rede. O QoS, dependendo do que você for configurar, é bem mais complexo, mas esse desenho aqui é só para exemplificar. Você tem aqui do lado esquerdo a setinha verde, a entrada do tráfego, tem um agente que classifica o tráfego, marca o pacote com a prioridade que ele deveria ter. Esse pacote entra para uma fila de acordo com a marcação do pacote. Se vocês olharem aqui a linha vermelha do VoIP, dá para ver que esse pacotinho na última coluna do TX-Ring, ele pula na frente de todos os outros. Então você prioriza o tráfego de voz. Numa situação de o QoS, ele só atua numa situação de sobrecarga. Então, se você não tem sobrecarga, o que vai prevalecer é a configuração correta do perfil de banda, de uma VLAN de serviço. Então, isso aí vai prevalecer. Se todos esses serviços estiverem sobrecarregados, tiver consumo alto de banda, aí o QoS entra em ação para priorizar o tráfego de voz. E não somente o tráfego de voz. Um outro item que eu gostaria de falar é sobre loop na rede, que acontece também. Os produtos da Zyxel, a nossa ONT, ela tem um protocolo de loop avoidance. Até mesmo a ONT menorzinha de uma porta. Aí você fala, pô, mas uma porta não tem como dar loop numa porta. Não, não tem. Mas o cliente liga esse equipamento de uma porta num switch ou num roteador, e é nesse equipamento que tem mais portas, ele consegue dar loop. A gente já viu acontecer e esse loop passa para a rede. Se você não tiver uma configuração de banda correta, não tiver uma configuração de QoS correta, esse loop pode derrubar, inclusive, a gerência da caixa. Então, a configuração correta e de QoS também, da VLAN de gerência da caixa é importante. Normalmente, gerência do equipamento é classificação 7. É a mais alta prioridade na lista. Se acontece um loop na rede, você consegue ainda gerenciar o equipamento. Eu já vi casos, já presenciei casos onde o provedor perdeu a gerência do equipamento por conta de loop. Então é importante você também analisar o que tipo de equipamento você está comprando, se tem esse tipo de proteção para evitar que isso aconteça na sua rede. E acontece você não somente perde a gerência do equipamento, como afeta todos os outros clientes que estão conectados a ele. Então, essa é a importância de configuração do QoS. O QoS parece um bicho de 7 cabeças, demanda um pouco mais de estudo, mas é importante fazer, é importante consultar alguém que entenda, que saiba fazer, que consiga te dar uma orientação. E quais as vantagens, quais são os benefícios de você ter todo esse tipo de configuração na sua rede? Uma configuração correta de banda, uma configuração de QoS. Você consegue prever o comportamento da sua rede no momento de emergência, no momento de crise. Então, a gente tem acompanhado assim, provedores reclamando, pô, minha rede tá ruim, tem cliente reclamando, o número de chamados aumentou.
por conta de qualidade da internet. Se você conhece a sua rede, você sabe o que foi feito de configuração, você consegue prever qual é o comportamento que a rede vai ter numa situação como essa, você fica mais tranquilo. Às vezes o número de chamado não aumenta, porque o cliente, de repente, nem sente esse impacto na rede, esse aumento de consumo na rede. Mas isso tudo depende de como você configura e do quão bem você conhece a sua rede. Bom, finalizamos. Esse foi mais um bate-papo só para exemplificar o que é possível fazer num equipamento de acesso, no equipamento GPON, ONT, OLT, para minimizar todos esses impactos aí desse aumento drástico de consumo. A gente viu que as empresas de conteúdo e de CDN estão tomando ações para ajudar a diminuir essa quantidade de tráfego, e esse webinar foi mais para dizer o que o provedor, o o equipamento mais próximo do cliente a gente consegue fazer para colaborar também com isso. Isso é uma configuração que fica para o resto da vida. Você não precisa desfazer essa configuração porque a crise passou. Muito pelo contrário, é bom a gente aproveitar essa situação de crise para saber onde a gente pode atuar e levar isso adiante para novas instalações, novas ampliações e tudo mais. A gente vai abrir para dúvidas. Por favor, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, será um prazer responder. Deixa eu abrir o chat aqui. O Edson falou que é por isso que a gerência tem que ser outbound. Sim, se você puder fazer uma gerência outbound, é melhor. Até mesmo porque alguns equipamentos, a porta de gerência outbound é um hardware separado do hardware do equipamento. Desculpa. É um hardware separado das portas de acesso do equipamento. É o mesmo equipamento, mas dentro dele tem um hardware separado. Foi um bom ponto, Edson. Falar em hardware separado, voltando à questão do QoS, dependendo do equipamento também, da construção, da arquitetura do equipamento, quando você marca um pacote com prioridade alta, prioridade 7, por exemplo, ele passa por um circuito lógico diferente. Isso também é melhor. O Edson perguntou se essa aplicação poderia ser feita em um pacote específico ou porta. Sim, o GPON é bem flexível. Você consegue fazer configuração. Você consegue amarrar um serviço numa porta física, você consegue amarrar por VLAN, por TCONT ou por GPORT. E você faz um mapeamento de serviços de porta para TCONT, porta para VLAN e tudo mais, e você consegue fazer essa classificação como você quiser. Você pode fazer a classificação na porta, você consegue fazer a classificação do serviço na VLAN, consegue classificar o TCONT. O QoS é bem mais amplo do que eu expliquei aqui. Na verdade, foi só um conceito, uma introdução para saber, para o pessoal entender a importância do QoS, mas dá para fazer sim. Está perguntando que ele quer, por exemplo, ele quer priorizar uma porta determinada de um jogo ou do serviço, uma porta TCP. Dá para fazer através de ACL.
você consegue, através de ACL, você consegue determinar que tal pacote TCP ou DP com uma determinada porta, você vai priorizar dentro daquela banda de serviços. Um outro detalhe do QoS, tá? O QoS, o ideal dele é você configurar fim a fim. Então, ele pode começar na ONT, pode começar na porta GPON e terminar no seu backbone. Esse seria o cenário ideal. Mas mesmo você não tendo isso tudo configurado em toda a sua rede, se você configurar no seu equipamento de acesso na porta GPON ali, você já tem uma melhora. Se você tiver uma sobrecarga em uma porta específica do GPON, aqueles clientes que estão competindo com aquela porta vão ter uma qualidade de serviço melhor se você tiver a configuração do QoS ali. O Edson também perguntou se deixar o LT gerenciar o controle de banda seria bom para IPoE. Não faz diferença se você está usando IPoE, se está usando PPPoE, porque o perfil de banda ele não é atrelado ao tipo de serviço que está passando ali, propriamente dito, de PPPoE ou IPoE. É claro que você consegue criar algumas regras, por exemplo, um perfil de banda fixa, você consegue atrelar especificamente esse serviço de voz, um serviço de PTV e tudo mais. Mas o tipo de conexão que você vai fornecer para o seu cliente é indiferente. Então, em qualquer uma das situações, PPPoE, IPoE, DHCP, você consegue... É bom você configurar o perfil de banda corretamente. Ele está pedindo mais informações do chassi. Claro, deixa seu e-mail, por favor. Manda seu e-mail para a gente. Eu vou deixar... O próximo slide tem o nosso contato. Ou se você quiser deixar no chat também. A gente te envia um e-mail com todos os datasheets, informações e tudo mais a respeito do equipamento. Legal, já recebi aqui o seu e-mail, Edson. Sobre o software de gerência dos equipamentos, o equipamento tem 3 formas de gerenciamento. Uma é via linha de comando, o outro é o software propriamente dito, que você instala no servidor e ele gerencia toda a sua rede de equipamentos da Zyxel. E em alguns casos, talvez de repente a maioria não, perdão, onde o provedor ele começa comprando apenas um equipamento, vai ampliando aos poucos. O nosso equipamento ele tem também interface web. Então, quando você tem poucos equipamentos na rede, você consegue gerenciar através dessa interface web sem a necessidade do software de gerência, que por si só é mais custoso, onde você precisa de um servidor para instalar esse software, você tem que manter esse servidor ligado, backup, enfim. Se a sua rede já é maior, tem mais equipamentos, aí a gente recomenda sim a instalação do software de gerência. Inclusive, para fazer controle de
backup de configuração de equipamento, atualização de firmware em massa. Você consegue atualizar as ONTs da sua rede massivamente, não havendo necessidade de entrar em uma por uma fazer atualização, é um processo extremamente demorado. Tem uma série de vantagens aí o software de gerência. Mas eu estou perguntando se a nossa LT de 8 portas, ela tem o recurso de switch, no caso é o anel. Sim, tem. Ela, além das 8 portas de GPON, ela tem 16 portas giga com a função de switch. Então, todas as funcionalidades, todos os protocolos que você roda no switch, você tem nessas portas. E você tem mais 4 portas 10 gigas, também com a função de switch. A gente recomenda você fechar o anel, por exemplo, nessas portas 10 gigas, porque aí você faz um anel com a banda de 10 gigas. E aí você teria mais 2 portas na ponta do anel para subir com 20 gigas para a rede. Ou, dependendo da composição do anel, você sobe 20 gigas em cada extremidade, totalizando 40 gigas de uplink para o backbone. E todas essas 16 portas, mais as 4 de 10 gigas, elas têm comunicação com as portas PON, e elas funcionam como uplink, tá? Tanto a porta, se você quiser fazer um uplink de 1 giga ou de 2 gigas com link aggregation, você pode. Se você quiser no futuro ampliar para uma porta de 10 gigas, 20 gigas também com link aggregation, você também consegue. Sem alterar a configuração de porta PON, sem alterar a configuração de cliente. Elas funcionam exatamente como funciona o switch. Ou então, vamos supor que você tem as portas PONs e você quer conectar, por exemplo, aqui câmeras para sua cidade, quer conectar Wi-Fi para a pracinha que tem aí na cidade também. Você consegue conectar as câmeras, consegue conectar esses access points nessas 16 portas switch do equipamento. É um equipamento bem versátil. Exatamente, economiza no switch. E a vantagem do anel é que isso depende muito de provedor para provedor. Mas vamos citar aqui um exemplo de provedores grandes que utilizam esse tipo de rede. A GVT, que hoje é a Vivo, e a TIM com Live TIM. Eles utilizam uma rede em anel, onde o equipamento está nas ruas, normalmente pendurado em poste. E qual que é a vantagem do equipamento estar na rua? Você coloca o equipamento mais próximo do cliente. Então, você tem uma rede de acesso entre equipamento e cliente, uma rede menor. Então, a probabilidade de você ter intercorrências nesse meio também diminui junto com o tamanho da rede. E se o equipamento está na rua, você consegue, no caso da TIM, por exemplo, junto com o equipamento no poste, ela colocava uma small cell conectada, né, no equipamento de acesso, no GPON, por exemplo, no equipamento GPON, nessas portas switch. A small cell, ela provê sinal de telefonia celular. Então, você tira a carga das NodeBs, por exemplo, das estações de celular, porque você tem uma célula menor, mais próxima do cliente final. Então, ela ligava nesse mesmo equipamento, ela ligava uma small cell, ligava um access point para fornecer Wi-Fi para os clientes TIM. Então, quem tinha um celular da TIM conseguia fazer a autenticação via SIM card dentro da rede Wi-Fi. Então, você não precisaria usar 4G ou 3G para navegar na internet.
Se você estivesse dentro de uma área de cobertura do Wi-Fi da operadora TIM, você conseguia navegar via Wi-Fi. E tudo isso conectado no mesmo equipamento, entendeu? O Márcio está perguntando se a gente tem previsão de GPON. Sim, na verdade nós já temos equipamento que suporta o XGPON, já está disponível no mercado brasileiro, mas ainda não tem nenhum caso. A gente tem alguns provedores aí que estão pedindo para testar. A gente vai iniciar os testes, inclusive também na Colômbia, mas ainda não temos nenhum caso já de implantação do XGPON, mas já estamos começando com os testes. E o equipamento já está pronto e já está no Brasil também, homologado e tudo mais. O Edson está perguntando se é possível disponibilizar a interface do LT de teste para analisar as configurações. Você diz acessar, por exemplo, uma LT remota? Se for isso, sim, a gente consegue disponibilizar. Eu só preciso ver quando, por conta do coronavírus, nós estamos trabalhando em regime de home office. Mas é possível, sim. Eu vou ver certinho e a gente entra em contato com você. Não, a de 8 portas PON, ela não vai suportar o XGPON. A que suporta é a de 64 portas que a gente tem.